Queridos irmãos, cada vez mais que abraçamos a doutrina espírita, mais consciência temos de que ela é essencial à nossa vida. Sabemos pela doutrina espírita a inexistência do acaso. E quando querida Maria, tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela é boa gente, né? Ela está por aí? Tá, né? Maria é gente boa, né? Gente boa? Ah, bom. Dizem que o ausente está sempre errado, mas ela está por aí. E ela entrou em contato comigo. Olha, você poderia fazer a nossa primeira palestra no início do ano de 2017? Será um prazer. Porque essa palestra é feita há muitos anos pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro. Eu falei, opa, ele já estava, né, hospitalizado. Obrigado, querido. Falei, ok, tudo bem. Essa semana, eu estava, ou melhor, semana passada, revendo alguns estudos aqui desta casa. Lá estava o nosso querido Gerson sentado aí, pedindo à direção da casa que fizesse uma pesquisa nos anais do Grupo Espírita Fabiano para verificar desde quando ele estava contribuindo. E à época o Salomão, tivemos a oportunidade até de conhecê-lo, era um pouquinho mais jovem, na Federação Espírita Brasileira. Auxiliei lá no grupo de jovens na evangelização. E ao final do ano passado, recebi um convite, estive presente na Rádio Rio de Janeiro. Alguém aqui assiste? E o Gerson sempre perguntava, levante a mão quem assiste a Rádio Janeiro, levante as duas mãos quem assiste. Aí eu lembro, Miltinho estava aqui, ó, eu assisti. Miltinho não vale, Miltinho sempre liga dizendo que lá está. E nesse estudo, uma palestra provocacional, trabalho profissional, não motivacional, com os funcionários, o encerramento das atividades na Rádio Rio de Janeiro. O Marcos de Mário, faz parte da direção, teve o prazer, junto com a diretoria da Rádio de Janeiro e da Fundação Paulo de Tarso, onde o Gerson auxiliou durante muitos e muitos anos, uma homenagem a ele e aos seus familiares. E muitas histórias foram trazidas do nosso querido irmão. Alguns aspectos básicos para nós entrarmos aqui na necessidade do estudo da doutrina espírita. Um profundo estudioso, através da fidelidade principal ao nosso querido mestre Kardec. E, acima de tudo, um exemplo vivo de homem do bem. Alguém, por acaso, participa de rede social aqui? Participa, né? Bom, todo mundo aqui tem cara de Facebook. Deixa eu dar uma olhada aqui. Naquele compartilhamento, tudo maravilhoso, divino, tem a ver com a vida material, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Porém, nessa lembrança do nosso querido Gerson, sempre um batalhador infinito. E eu tive a oportunidade, coisas da vida, de passei uma boa fase da minha juventude, algumas décadas atrás, dia 20 de janeiro faço 58, poxa, há 40 anos atrás, participei de um grupo de jovens, onde a nossa querida Janete Monteiro, Matoso Monteiro, a primeira esposa do Gerson, orientava a mocidade. E muito fizemos. Era uma variante que eu jamais me esqueço. Por quê? Era um carro que cabia muitos jovens. E o meu lugar especial, alguém lembra aqui da variante, um carro antigo, a turma jovem não vai lembrar. Tinha um motorzinho suave atrás. Fusquinha faz barulho? Faz. Brasília faz barulho? A Brasília está tumultuada a capital, mas vamos falar do carro. A variante fazia mais. E o meu lugar confortavelmente aconchegante, aonde era? No porta-malas, dividido com o meu irmão, mais o Marcos, que eu não me esqueço a época, foi o primeiro namorado de uma das filhas do Gerson, a Márcia. E como nós andávamos por aí? Mas andar não só para passear, para estudos da doutrina espírita, visita ao presídio da Frei Caneca, hospital ali o Santa Maria, em Curicica, a colônia ali dos Hansenianos, sempre com atividade. E interessante também que dentro dessa experiência, o que vale a pena trazer? É necessário que possamos trazer à nossa memória boas lembranças.
Lembranças de fatos, situações que possam fazer parte da nossa existência, de pessoas que passam por ela. Assim é a nossa vida. Nós às vezes ficamos preocupados com o que vamos vestir. Vou fazer uma pergunta ao público feminino, mas também vale para o masculino. Nas comemorações desse final de ano, alguém por acaso, ao abrir o seu guarda-roupa e olha, que roupa que eu vou usar? Alguém pensou nisso ou não? Ou, mas essa eu já usei, esse branco eu já usei o ano passado. Bom, ou vai que muda para o amarelo. Mas às vezes nós nos preocupamos em demasia com o que não devemos nos preocupar. O que vamos vestir, o que vão dizer sobre nós, quantas curtidas nós vamos receber, quantos compartilhamentos. E se não perguntarem por mim, como eu vou sobreviver a isso? Nós, seres humanos, temos carências extremas. Porém, as carências extremas, muitas delas estão ligadas a quê? A vida material. E ao nos preocuparmos em demasia com a vida material, o que acontece com a verdadeira vida, chamada vida espírita? A vida futura fica no topo? Medalha de ouro? Ou lá embaixo? No campo do esquecimento, na exaltação, na valorização, ou, se der tempo, eu cuido disso. Alberto nos lembrava, iniciamos mais um ciclo de estudos, mais um ano se inicia. Alguém aqui tem aquelas folhinhas que muda dia a dia? Alguém por acaso ainda tem? Tem, isso existe, papel ainda existe, livro também existe. Além de toda a tecnologia. E aquela folhinha que se retira, eu tenho uma relíquia. Uma do dia 20 de janeiro de 1959, está numa moldura, escrito com a letra de meu pai, Lauro Mendonça, assim escrito, nasceu Carlos Alberto Sobel. Que lindo, tem lá, devia ter tirado, da próxima eu apresento aqui. Um papel que é mais velho do que eu. Porque ele foi fabricado antes de mim, imagino eu, pelo menos 9 meses antes. Meus pais casaram em abril, conta bonita, janeiro de 59 eu nasci. E ao arrancar esta folha, dia 1º já se foi. Hoje é o primeiro dia útil, mas para alguns acaba virando dia fútil. O que é um dia fútil? Vazio, materialidade, preocupações. Nessa virada de ano, com certeza, a nossa mente se deixou envolver por vários sonhos. Alguém, por acaso, aqui sonha? Sonhamos. Nem todos lembramos dos nossos sonhos. Alguns sonham coloridos, outros sonham preto e branco. Tem gente que sonha, não lembra que sonha. Mas, independente disso, todos nós temos um sonho, que poderemos entender como uma vontade, um desejo. Vou abrir um espaço aqui. Alguém poderia compartilhar um sonho que tem para esse ano de 2017? Muito comprometimento quando compartilhar, viu? Tá, eu vou dar um exemplo. Eu vou compartilhar o meu. Já subi esse ano os 238 passos. Guardei. Dessa vez. Da outra vez eu acho que foram mais. Acho que foi 242, rapaz. Olha só. Da última vez que eu estive aqui. Subi menos passos. Parei para descansar. Aqui na entrada. Olha que lindo! É esforço, é se cuidar, tirar o sobrepeso, cuidar da saúde. Então eu tenho esse sonho, esse ano, cuidar mais do corpo físico. Mas, antes de tudo, cuidar da mente. Cuidarmos de nós enquanto espíritos. Então, compartilhei com vocês. Quero fazer mais exercício físico. Estou caminhando, pedalando em média 12 quilômetros por dia. Está um bom desafio na cidade do Rio de Janeiro de bicicleta. Hoje eu me presenteei com mais uma, né? Dobrável, porque andar pelo Rio fica divertido. Alguns lugares aqui não pode, aqui é perigoso. Não vou ficar incomodando a turma lá de cima, né? Se tiver que levar, levou. Estou ajustando débitos. Mas quem mais tem sonhos? Eu vou fazer mais exercício físico. Compartilhei para você. Já estou fazendo. Quem gostaria de compartilhar um? Um sonho. Todo mundo tem, né? Ninguém quer se comprometer? Alberto, vai ser você, voluntário. Vamos lá, amigo. Um sonho para 2017.
Cristina está aí, não? Consegui chegar bem no dia 31 de dezembro. Como chegar? Consegui chegar bem no dia 31 de dezembro. Chegar bem de trem, a pé, na maca, materializado. Como é que você quer chegar bem? Me ajuda, estou sendo mais específico, me ajuda. Espiritualmente bem. Ah, espiritualmente. Viu? Também já falei isso para a Cristina. 33 anos agora em abril, de casados. Então vejamos, quantos dos nossos sonhos, muitos deles, pensem, não precisem compartilhar. Voltem ao pensamento de vocês, o que vier à mente, o que eu desejo para esse ano de 2017. Alguns possivelmente, uma vida mais saudável, um emprego melhor. Por acaso alguém aqui é funcionário público do estado do Rio de Janeiro? Ai, alguém mais? Minha esposa é aposentada, né, professora do estado. São fortes emoções a cada mês. Sempre muda, 5, 7, dia de pagamento não, número de parcelamentos. E eu não tenho salário, que coisa linda, né, Maria? Há muitos anos, né? Desde 2001, menino, o tempo passa. Trabalhei na Valdir Lima junto com Maria, 2000, e eu saí, resolvi montar minha empresa e sou dona do meu próprio negócio, dona do meu nariz, tiro férias quando eu quero, ganho muito dinheiro. Pura ilusão. Não é isso para quem tem empresa, sabe do que eu estou falando. Mas os nossos desejos, eles têm que ir um pouco além. Igual o Emmanuel nos fala na página de preparação, ninguém vive só. É a primeira frase. Nós não vivemos sós. Mas vamos ser bem práticos. Não tem hora que dá vontade de viver sozinho? Sim ou não? Dá, né? E às vezes não precisa, ninguém olha por um lado não, para não ficar muito pessoal, né? Às vezes, tá ali, mas como eu queria, eu e eu. É maravilhoso ficar sozinho. Eu já viajei sozinho algumas vezes, trabalhos profissionais, eu estava distante, digamos, lá em Marabá, no Pará, Marabá é lá no Amapá, vamos, fugiu agora mesmo, mas bem distante, fiquei 2 semanas fora, bate uma saudade do nosso cantinho, da nossa família, mas os nossos desejos, quando eles única e exclusivamente se referem ao cuidar do corpo, é essencial. Vivemos uma vida extremamente estressante, agitada, seja pelo trânsito, as pessoas. Nós temos que estar atentos. E exatamente na segunda parte do Livro dos Espíritos, aonde o mestre Allan Kardec questiona aos amigos espirituais com perguntas relacionadas ao tema da vida espírita. Não é da vida do espírita, que nem sempre é tão boa assim. Hoje eu estava lendo uma frase do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que diz que em relação à religião, não há uma importância maior daquela religião que se professa, mas das atitudes que nós temos diante daquilo que nós abraçamos enquanto fé, enquanto crença. Quantos de nós nos deixamos envolver por fachadas, máscaras, personas? Como se acordasse de manhã, que máscara que eu vou vestir hoje? Eu vou colocar a máscara do bonzinho. Vamos lá, todo mundo fazendo cara de bonzinho. Olha, todo mundo sorridente, que maravilha. Bonzinho. De repente, essa máscara incomoda até às 10 da manhã para alguns de nós, porque elas vão caindo. E nesse cair, o que acontece? Eu me envolvo, eu me deixo envolver pelo mundo que me cerca, que ele é essencial, ele é necessário para a nossa atual existência, como foi em outras, como serão nas próximas. Mas nós temos que avançar um pouco mais. Nós temos que refletir a respeito da nossa existência corpórea quando regressamos à vida espiritual. Alguém sabe aqui quando vai desencarnar? Não, né? Querem saber? Como não? Umas perguntas. Não querem saber, não? Por que não?
Viu que eu gosto de provocar. Por que não querem saber? Por que não querem? Pois viesse um amigo, ó, tá assim com o Fabiano, juntinho. Olha, tem uma revelação, não vai embora não. Dá um tempinho. Manda uma mensagem com o nosso nome completo, endereço de e-mail, página no Facebook, foto Instagram, olha, estou ampliando. Tem tudo. CPF, quando nasceu, qual o horário, peso, tudo real. É para você. E ainda diz a mensagem, atenção ao horário e à data ao final da página. Quem é que vai ler lá embaixo? Eu me imaginei, tem gente rasgando o papel, queimando papel, esquecendo o papel. Ih, peraí, esse papel é seu. Quando vê, é uma data anterior. Não é assim que funciona. Felizes de nós por não sabermos quando será. Mas a vida nos ensina, os orientais, tão sábios nos falam, dizendo-nos que deveríamos encarar cada dia da nossa existência como se fosse qual? O último. Bonito, ó, a gente sabe disso. Mas vivenciar isso é diferente. Eu não sei, amanhã eu tenho um planejamento de trabalho. A bicicleta, vou até o Nova América, quero chegar por volta de 8h30, quero trabalhar até 7h30. Quem garante? Basta eu querer? Não, nós não sabemos. Mas, quando regressarmos ao plano espiritual, muitas recordações virão. E essas recordações são essenciais a cada um de nós. Tão essencial é também acreditarmos e valorizarmos a importância que é esta convicção na vida espírita. Vamos avançar um pouquinho. Podemos classificar os espíritos em 3 ordens, 3 classes. Vocês, ou melhor, vamos melhorar, né? Nós todos somos o quê? Vamos apagar? Um dia seremos espíritos puros, como o nosso querido e amado Mestre Jesus. Um simples exemplo de milhares, de bilhões, de um número incalculável de espíritos puros. Numa posição intermediária, os bons espíritos. E na terceira ordem, um pessoalzinho por aí, que é o chamado de espírito imperfeito. Sacudiu assim, nós estamos juntos, né? Estamos aqui, estamos juntos. Somos nós. Primeiro, a imperfeição, aqui é um estágio, uma forma didática. Ó, negro sombrio, um pouco mais branco, iluminado, luzes, cores. Mas esta sequência é da escala espírita, é da lei do progresso. Nada cria obstáculo ao progresso, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E nessa sequência, nós sabemos que os espíritos puros são os que já chegaram à perfeição. Seremos ou não seremos? Seremos. Um dia. Vai demorar? Pode demorar. Quanto tempo vai demorar? O tempo que eu quiser. Eu é que determino. Ok? Os espíritos bons, o desejo do bem é predominante. Pensam mais no bem, fazem mais o bem, falam mais sobre o bem. Não é falar o bem, dia de aniversário, período de Natal, votos de final de ano. Percebam? Há uma diferença muito grande. E há um outro grupo. Quem quiser se encaixar, pode se encaixar. Eu estou aqui. Espíritos imperfeitos. Aonde ainda predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Percebam que o imperfeito é tão imperfeito, ele dá tanto trabalho, que são 4 linhas para explicar. Percebam? São 4. Porque tem mais. Predominam a ignorância. Ignorância é o desconhecimento.
Ah, mas dá trabalho estudar. Ah, não, mas... Puxa vida, eu abri um livro, tem um capítulo lá que é emocionante. Qual o tema? Como explicar os porquês das causas inexistentes do que talvez possa existir um dia. Nossa, não me peça para repetir. O que vocês acharam do tema? Profundo, não? Filosófico. Lembrei o nosso Fidel Castro, né, que falava lá 40 e tantas horas, dias aí, fazendo uma sequência. Aí vira tecnomistificação, falar muito sem dizer absolutamente nada. Além de predominar a ignorância, o desejo do mal. Nós ainda desejamos o mal. Como é lamentável. Mas não é só o desejar o mal a outrem, a alguém, seja familiar ou não. 31 de dezembro de 2016, virada de ano para 1º de janeiro de 2017. Vocês observaram os noticiários? Campinas, presídio em Manaus, Turquia. Viram? E não parou não, tem mais. São os noticiários. O repórter está exercendo o profissional jornalista, e eu já ouvi isso da minha filha, que é formada em jornalismo, quando um professor chegou a comentar em relação às notícias. Por que tanta notícia negativa, não é isso? E ao final, às vezes, o profissional chega, tem uma boa tarde, tem um bom final de noite, depois de tanta notícia trágica. Mostrando-nos que a boa notícia, ou melhor, o trivial não desperta interesse. Olha que coisa simples, o trivial. O que é o trivial? Quantas pessoas, eu tenho amigos que fizeram isso, que saíram no Natal por aí distribuindo presentes, campanhas. Quantas pessoas que saíram na agitação do dia a dia, auxiliando os companheiros. Eu auxilio, contribuo com toda a satisfação e prazer a instituição Pro Amor na Rua do Senado 200, no Rio de Janeiro. São população, aqueles que vieram de rua, alguns ainda estão em rua, mas são pessoas. Quantos de nós são esquecidos? Passa-se por eles, são chamadas pessoas invisíveis. Eu até faço de vez em quando, em alguns momentos, até mesmo essas pessoas que estão limpando alguma coisa, banheiro de um shopping, você dá bom trabalho. Hã? Eu uso isso. O senhor está falando comigo? Pô, obrigado. Então, temos que estar atentos a isso. Paixões, mas tudo isso, a ignorância, o desejo do mal e as paixões más vão retardar a nossa existência. Não é isso que nós queremos. Vamos lá. Na questão 274, são várias, vamos nos deter em algumas. O mestre Kardec pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta, só me posicionar melhor, para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade, isto é, existem diferentes categorias de espíritos. Ao regressar ao plano espiritual, mantém-se alguma hierarquia, isto é, há aquele que é subordinado ao outro, seja num cargo normal da vida física, chefia, o pai que de alguma forma tem uma supremacia sobre o filho, várias ordens hierárquicas. Respondem os espíritos a Kardec: muito grande. Por quê? A vida espírita é a verdadeira vida. A vida material é um espelho extremamente opaco. Ele não é nítido, com graves distorções do mundo espiritual. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Claro. Eu sou ignorante. Alguém não é tão ignorante como eu. Ele é superior a mim? Com certeza. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Interessante que os amigos espirituais respondem a Kardec, não é ascendência de autoridade, de postura, de posição. Isso é poder baseado num cargo. Tire o cargo de uma pessoa, a pessoa não fica tão poderosa. Mas é este poder de uma ascendência moral. Na questão seguinte, pergunta o mestre Kardec:
o poder e a consideração de que o homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos, isto é, vida material, opa, tá tudo. E na vida espiritual? Isso vai se manter? Já temos a ideia da resposta. Vamos lá. Não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Olha a orientação dos amigos espirituais. Respondem lembrando o nosso querido Mestre Jesus. Quando ele fala, né, da exaltação. Quantos de nós que fazemos às vezes tão pouco? Sim, é tão pouco. Que bom que é pouco. Mas nem sempre o pouco é tão suficiente. Pelo momento de tantas transformações que nós estamos vivendo. É essencial que nós sempre, ao fazermos algo relacionado ao bem, sintamos um desejo cada vez maior de continuar fazendo o bem. Segue o questionamento do mestre Kardec. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? O que vocês acham? Aqueles que, na terra foram grandes. Me veio à mente agora, é a realidade que vivemos. Penso em alguns governantes, alguns líderes mundiais, alguns políticos, alguns profissionais de todas as áreas, que não exercem com dignidade, com ética, com princípios, com valores morais. Quanta responsabilidade e o que é mais sério, quantas consequências morais graves estão trazendo para si mesmos, repercutindo na vida espírita. Aqui a resposta, e vamos lembrar de uma passagem do Evangelho, mas vamos à resposta primeiro. Às vezes bem grande, normalmente, se era orgulhoso e se ele era orgulhoso e invejoso. A rainha de França, alguém já ouviu falar nesse personagem? Evangelho segundo o Espiritismo, em que este espírito, ao se manifestar, demonstra a sua frustração com um misto de indignação, porque ela que numa existência anterior havia sido servida durante toda a sua existência, seus vassalos, seus escravos, seus servidores, só faltava mastigar o alimento e dar a ela mastigado, só para a gente ter uma ideia. E assim veja os filmes, né, da realeza, a gente observa como eram os hábitos. Só que ela desencarnou, voltou à vida espiritual. Em lá chegando, imagina-se, uma rainha seria recebida como? Tapete no mínimo vermelho, som de trombetas, clarins, nada disso. Seu espanto foi maior ao observar que vários espíritos emanando luzes intensas, ela conseguiu identificar, foi também a ela revelado, que haviam sido, sabe quem? Aqueles que lhe calçavam as sandálias, que colocavam a peruca, que traziam o alimento. Então, nesse sentido, cuidemos para que não sejamos orgulhosos, muito menos vaidosos. Essa passagem vocês vão se lembrar. Lembra do filme Nosso Lar? Lembra? É uma cena do filme onde Clarencio, Lísias e Tobias estão trazendo aqui nessa maca quem? Mas também com a dica dessa, estou enxergando até a parede, mas tudo bem, eu escondo ali. Mas é isso mesmo. André Luiz, mas André Luiz estava onde? No umbral. Todo mundo sabe onde fica? Uma coisa é saber onde fica, uma coisa é decidir se vai para lá ou não. Eu não quero. Mas se ficar orgulhoso, invejoso, triste, pessimista, sabe aquela pessoa que você chega a ele, puxa, hoje é, que hora, vamos lá?
Olha, são 7 horas, ou melhor, 20 horas e 35 minutos do dia 2 de janeiro de 2017. Alguém diz, mas isso não é terrível? Gente, eu só estou falando da hora que já passou, do dia. E tem pessoas, ai, mas que coisa horrível. Para quê? O mundo está sombrio. Mas se eu vejo apenas esse lado... Quantos aqui já subiram, essa aqui, vieram hoje, por exemplo, de carro? Quem subiu de carro? Agora eu já subi, tudo bem. Na próxima, né, dá a placa para eu ver a carona, né? Pegar ali a subidinha. Mas quando nós andamos a pé pelas ruas aqui, quem mora, reside no Meia, nós percebemos outros detalhes? Sim ou não? Sim. Quando nós estamos de carro, a visão é diferente, estamos mais preocupados com o trânsito. Eu agora de bicicleta, então, fica mais divertido ainda, né? Eu tenho que pensar, e eu vou conforme o código, com espelhinho, com sinalizador, com capacete, uma coisa maravilhosa. Mesmo assim, tomo uns finos. E eu fico ali, em média, não grudadinho, que é pior, né? A um terço da pista. Aí eu tenho que prestar atenção ao meu corpo, a pedalada, está na hora de parar, está na hora de tomar água. É alguém que atravessa. Eu já tenho um hábito no Meia, quando eu atravesso, eu olho os dois lados da rua. Mas só tem mão de lá para cá. Mas às vezes vem alguém de lá para cá. Seja moto, moramos aqui, quem mora na região sabe, é o Rio de Janeiro como um todo. Então, nós temos que estar atentos a tudo que está à nossa volta. Se eu não estou atento, eu me descuido daquilo que deve ser valorizado. E o que aconteceu? André Luiz, ele se sentia de que maneira? Médico, não é isso? Acreditava ele que não havia feito nada de tão grave para sofrer, ter as sensações que ele sentia, a fome e as dores. Até que muitos daqueles espíritos que no umbral estavam, diziam a ele de forma nítida, como se fossem aquelas lanças à sua mente: suicida, suicida. Ele não aceitava. Só teve condições de ser acolhido pelos amigos espirituais e ir para a colônia espiritual nosso lar a partir do momento que é aquele facho de luz, é aquele momento do arrependimento, é utilizar o recurso bendito, inquestionável, de um poder imenso da prece. Sigamos. Lembrar-se o espírito da sua existência... Não, melhor, desculpa. Lembra-se o espírito da sua existência corporal. O que vocês acham? Lembramos quando desencarnamos? Naquele dia, naquela mensagem que está lá embaixo. Guardaram? Dali. Quando nós desencarnamos, nós vamos lembrar da vida corporal? A gente já sabe. Por quê? A vida espírita não é a verdadeira vida? Vamos lá. Olha que associação interessante está com os amigos espirituais respondendo a Kardec. Lembra-se isto, tendo vivido muitas vezes na Terra. Nós estamos encarnados aqui, não é a primeira vez. Tem uma mensagem, né, várias mensagens praticamente na doutrina espírita, de amigos espirituais falando a respeito das nossas encarnações, várias aqui neste mundo. Recorda-se do que foi como homem, mulheres estão juntos, ok? Aqui é ser humano. E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Olha que interessante, achamos graça. Quem aqui, quando lembra de alguma coisa que fez quando criança, às vezes dá para lembrar, aquela memória permanente, não acha graça do que faz? Quantas vezes nós passamos por algo que nos lembra um fato antigo, nós rimos de nós mesmos, tem que rir, por que não? E é exatamente este paralelo, inclusive, o mestre Allan Kardec... Essa é a 305, ok. Deixa eu só para reforçar aqui, ó. Kardec faz uma associação muito interessante. Está aqui, ó. Opa, aqui, ó. Bem compreendeis, portanto, que as consequências delas resultaram naquela condição que o espírito traz de vidas anteriores. Então, se coisas boas não fizemos, possivelmente não vamos lembrar de uma forma tão saudável. Sigamos. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito, pergunta Kardec, de uma forma completa
Ou, e inopinadamente, isso eu não dou opinião, aparece após a morte. Olha que interessante. Vamos desencarnar. Puxa, não dá para mudar de assunto? Poxa, novembro é novembro, você já está falando de desencarnação agora. O Espiritismo matou a morte. Se temos algum temor, interroguemos a nossa consciência. O que é que nós estamos falando? Dizem os amigos espirituais, não. Vem-lhe pouco a pouco, ó. Igual vai descortinando. Acordando de manhã, para quem lembra de sonho, lembra de tudo? Nem sempre. Quem aqui acorda, abre os olhos, levanta-se e já está preparado para as tarefas do dia a dia em 5 minutos? Quem consegue? O dia que eu estou atrasado, né? Eu tenho que chegar naquele horário. Às vezes acontece. Mas de uma forma, cada um tem o seu tempo. Tem gente que dá uma espreguiçada, ajeita aqui, vira para um lado, alinha a coluna, se apoia. Tem gente que faz de tudo. Dentro do seu planejamento, da sua organização. Cada um tem o seu tempo. Por quê? Todos nós somos individualidades. É a impressão digital que é única. É o DNA individual. Porém, diz os amigos espirituais, gradualmente de uma névoa. Imagina aqui, ó. Estado do Rio de Janeiro, nosso querido Cristo Redentor. E quantas fotos ali, aquela névoa. Parece até a névoa de calor, né, desses últimos dias ali, mas aquele tempo mais agradável, ameno. É assim, gradualmente, pode ser que essa névoa estivesse obstruindo a imagem do Cristo Redentor aqui no nosso Rio de Janeiro. E à medida que o tempo vai passando, ela vai dissipando. Quem viaja por esse Brasil afora, aqueles grandes vales, a temperatura fria, fica aquela nuvem ali embaixo. Aí a temperatura vai esquentando, o clima vai ficando um pouco mais intenso, aquela névoa se dissipa. Excelente raciocínio para entendermos como funciona essa lembrança, essas recordações da vida corpórea na vida espírita. Sigamos. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida. Isso é, desencarnou. Alguém aqui vai desencarnar? Todo mundo, gente. Por que ninguém levantou a mão? Todo mundo, vamos. Ou alguém está tomando aí, ó, uma fórmula especial, nós vamos desencarnar, não sabemos ainda quando. Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Olha que bacana. Aquela retrospecção que nós fazemos ao final do ano. Nós fizemos isso. E interessante dessas mensagens várias que nós recebemos ao final desse ano, eu até depois vou pesquisar, vocês devem ter visto isso. Uma cantora, acho que ela é do Ceará, se não me engano, que ela é um peça de teatro, ela assim, ó, vou me curar de mim. Olha que tema interessante. Então, 2017, paz, alegria, energia, saúde, e ela reforça essa mensagem, até me permitir compartilhar nas redes aí com várias pessoas, e aquilo me chamou a atenção. Para 2017, eu vou me curar de mim. Será que esse eu está tão saudável assim? Será que esse eu vai permitir, após o momento do regresso ao plano espiritual, que as coisas fluam de uma forma mais natural possível? Porque o que acontece é isso. Nessa imagem aqui de um ancião, associando a um sábio, diz os Espíritos a Kardec, lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado de como se encontra o espírito errante. É o espírito desencarnado. Então, dependendo do estado, para resumir, eu vou me lembrar, vai ser proporcional, evidentemente, à minha condição. Segue os Espíritos dizendo a Kardec, bem compreendeis, portanto, que muitas circunstâncias haverá que sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Alguém por acaso sabe o que fez no dia 29 de fevereiro? Primeiro que agora tem que dividir por 4 para saber qual foi o ano, né? Bissexto. Quem faz aniversário nesse dia vai lembrar. Vocês lembram o que foi feito? Dia 28 de fevereiro de 2016, alguém sabe? Eu sei o que eu fiz, eu estava encarnado. Pois já ajuda, né? É óbvio, né? Mas nós não sabemos. Mas o
que eu fiz no meu dia de aniversário de diferente em 2016? Talvez nós lembremos. Lembremos um encontro maravilhoso de um parente, de um amigo. Lembremos uma grande conquista do ano passado. Isso está lá registrado nas lembranças boas. Mas se por acaso, a título de exercício, não vamos forçá-lo, lembrássemos de coisas que não foram tão agradáveis, elas virão. Então as recordações mostrarão o que mais nítido está registrado em nossa casa mental. Sigamos. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Olha que bacana. Quantos de nós sofremos e às vezes perguntamos, por que tanto sofro? Se nessa vida eu capricho tanto, eu procuro fazer o meu melhor, basta ter... Nossa, eu não tive nenhuma revelação do que fiz em outras existências, mas nós sabemos pelas recordações corpóreas. Quando nós vamos a alguns lugares, quando nós vemos alguns lugares, fotografias, filmes, recordações de situações vividas, dá para ter uma ideia do que fizemos. Eu não vou enumerar meu currículo aqui para vocês não ficarem assustados e Alberto, tira o microfone que não tem capacidade para dar sequência ao estudo. Mas já destruí muito. Sabe aquela turma bárbaros, já ouviram falar? Vikings da vida, já viram? Né? Aquela galera que estava lá, aonde os Césares, os grandes imperadores, os cristãos na arena, podendo serem salvos. Eu estava lá, fazendo o quê? Hoje eu sou assim, hoje eu faço positivo. Mas eu estava lá embaixo, morte. Vai acumulando, fora as outras guerras e outras coisinhas por aí. E apesar de tudo, a doutrina espírita é tão maravilhosa que a minha esposa é espírita, me suporta há 35 anos. Firme e forte, vamos seguindo. Então, como é a recordação? Olha que quadro interessante, de uma forma resumida. Recordação da existência corpórea é assim, todo o seu passado se lhe desdobra à vista. O filme que aparece é um filme de uma forma plenamente natural, não tem que enfrentar fila, não tem que comprar pipoca, guaraná, nada. Ele vai aparecendo com toda a naturalidade. Quais a um viajor os trechos da caminhada que percorreu? Você caminha por aqui, olha para... Nossa, quanto eu já subi. Você subiu aqui. Gente, a vista daqui da frente é lindíssima. Já viram a Grajaú de Jacarepaguá? Cheguei aqui em cima, eu falei, cara, que beleza. É assim. Temos as recordações. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Por quê? Desnecessário, acreditamos nós. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto mais recente, quanto mais produtivo, melhor será a nossa lembrança. Para a gente caminhar. Quanto às primeiras existências, pouco se sabe a respeito. Sabemos da criação como simples ignorantes. As que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Por isso, trazendo um paralelo para a vida material, poucos de nós lembramos dos nossos primeiros dias de vida. Mas nós temos determinadas memórias significativas que registram. Tanto que, aí no estudo dos chamados marketings da vida, muito se utiliza desses recursos. É a memória afetiva, é a memória que nos remonta à época infantil, usando produtos associados praticamente a isso. Então, como nós não recordamos, a recordação apenas será daquilo que nós necessitamos. Como ainda é essa recordação? Vamos avançar um pouquinho que tem uma história interessante para a gente reforçar e finalizar. Ao deixar a veste de carne, o que acontece conosco? Diz-nos os amigos espirituais. O espírito se recorda de alguns fatos do passado, uma fase infantil, de outras reencarnações, porém não são todos que podem recordar. É natural. E se eu não recordar, não tem problema. Recordará o que é necessário. Seguindo.
A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, são assistidas por benfeitores espirituais. Não estamos sós. Imaginemos o nosso querido Gerson, que também foi conversar com o César Reis, fez um comentário quando do sepultamento, né? Sendo acolhido pelo trabalho que fez da unificação do movimento, trabalho de caridade, divulgação da doutrina. Assim vai ocorrer conosco. Seremos recebidos pelos familiares, os amigos, todos aqueles que nutrem por nós alguma ligação afetiva, com capacidade assegurada para saberem que precisa o desencarnante. Nós sempre precisaremos de auxílio. Então temos que nos preparar para isso. O espírito evoluído, como ocorre essa recordação da vida corpórea, dissemos, aciona a sua vontade quando necessário. Olha que interessante. A nossa vontade em sendo valorizada pelo uso do nosso livre-arbítrio. Se não quisermos, muito pouco podem fazer os amigos espirituais. Quantos querem nos auxiliar, mas eles batem a nossa porta e nós dizemos, dá um tempinho que eu já vou te atender. Eles continuam batendo. Só um momento, eu estou ocupado, me espera. Na terceira, você está tão apressado. Aí depois deixa de bater. E a gente não sabe porque o amparo não veio. Veio várias vezes. Nós que não estivemos preparados para receber o amparo. Vai ao passado quando esse se lhe é útil e recorda vida e vidas no afã de buscar o que deve ser feito no porvir. Aqui o Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita, através do João Nunes Maia, que nos fala a respeito. Para a gente caminhar para o final, vamos lembrar que o nosso querido Chico Xavier, 7 de setembro de 38, meu pai estava com 2 anos, minha mãe nem tinha nascido ainda, afirmava ele, em pequena mensagem endereçada a seus amigos encarnados. Olha o que afirmou Chico Xavier. Algum dia, se Deus me permitir, falarei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Quem disse? Nosso querido Emmanuel. Dizendo, através de Chico Xavier, àqueles que o acompanhavam, que ele aguardava que Deus permitisse que um dia ele falasse sobre esse senador. Sigamos na história. Aqui Emmanuel falando. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Este espírito, ao recordar de vidas anteriores, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração. Olha que exemplo. Desprover-se de qualquer preconceito. Ante o plenário de vossas consciências, orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate, além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Então é esse Espírito se preparando para trazer-nos estas revelações. Acompanhemos. Esse senador, Públio Lentulus Cornélios, em vida pregressa, foi Públio Lentulus Sura. História narrada no livro Há 2000 anos. Alguém leu? Fascinante. Lá está. O que é trazido no livro? Esse senador era um homem orgulhoso, mas também nobre, trazendo a sua nobreza. Roma é o seu mundo e por ele batalha. Ele era fiel às suas convicções, à sua fidelidade a Roma. Não admitia corrupção, mostrando-se desde então o seu caráter íntegro. E segue na história. O relato agora de Emmanuel. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, na condição que ele se encontra agora, né? Mas também muito amargas, suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírita há 2000 anos. Então ele volta no tempo, em encarnações anteriores, ainda para nos dizer: desencarnou no ano de 79, esse primeiro senador,
Vítima do quê? Das lavas do vulcão Vesúvio. E como ele desencarnou? Cego e voltado aos princípios de Jesus. O senador que começou orgulhoso, que mais à frente estava numa condição muito melhor. E a história segue. Em 50 anos depois, na sequência da obra, 1931 depois de Cristo, Nestório, o escravo, foi escravizado por ilustres romanos. Olha que interessante. Antes, o orgulhoso romano, agora escravo servindo aos romanos. Mostra-se de porte israelita um orgulho silencioso e inconformado, porque já trazia das vidas anteriores este mesmo proceder, mas com ajustes já necessários. Nestório tinha a responsabilidade da palavra. Cristão desde os dias da infância é preso e após um período no cárcere, por manter-se fiel a Jesus, foi condenado à morte. Hoje é um desafio para os amigos espirituais pedirem a nós: seja fiel a Jesus e ninguém é condenado à morte. Antes professar, como era dito, né? Negue a Jesus e será salvo. E os cristãos da primeira hora lá estavam a valorizar o Mestre. Foi conduzido ao centro da arena do famoso circo romano, Nestório. Teve o corpo varado por flechas envenenadas. Com os demais, ante o martírio, canta, dirigindo os olhos para o céu, e no mundo espiritual é recebido pelo seu amor, Lívia, do senador. Olha que interessante. O regresso ao plano espiritual sendo recebido por aqueles que nos acompanham na trajetória evolutiva. E um pouco mais à frente, vou avançar aqui um pouquinho. Aconteceu, Quinto Varo, patrício romano, em 271 depois de Cristo. 11 anos depois ele renasce e toma o nome de Quinto Celso. E ele continua, estou voltando, se preparando, voltando. Até que, em Portugal, em 1517, alguém era nascido nessa época? Talvez, né? Como não, gente? Vamos lá, imortalidade. Não estamos considerando esta vida, porque aqui é a trajetória. Como Manuel da Nóbrega, com inteligência privilegiada, ingressou na Universidade de Salamanca, Espanha, aos 17 anos. Aos 21, estava na faculdade e transferiu-se para o Brasil e foi conhecido como o primeiro apóstolo do Brasil. E, no aspecto histórico, celebrou a missa, a famosa missa, e teve a visão do apóstolo Paulo a indicar a fundação de quem? Cidade de São Paulo, que hoje está lançado lá pelo atual prefeito Dória, né? Limpa São Paulo. Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, Públio Lento já estava lá atrás, cuidando disso, preparando essa base. Aqui está ele, Manuel da Nóbrega, que diz, aqui é a figura de Emmanuel: e eu vos dou graças, meu Deus, fortaleza minha, refúgio meu, que marcastes de antemão este dia para a minha morte, e me destes a perseverança na minha religião até esta hora. Observemos, irmãos, a valorização que este Espírito, em toda essa trajetória, que ele finaliza aqui nos dizendo no livro Há 2000 anos. Já como Emmanuel, ou Emmanuel, como queiram, é um agradecimento. Primeiro aqui ele relata a experiência e depois lá em cima. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores. Olha que interessante. Farrapos e o esplendor. O escravo e a nobreza. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Ele não tinha condições, enquanto senador, de olhar para os céus, mesmo sendo íntegro nas suas crenças. Mas enquanto Nestório, em sendo sacrificado pelas flechas, já estava olhando para o céu. Emmanuel finaliza nos dizendo: Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai, de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. E gostaríamos de finalizar com esse questionamento do Espírito. Que são 2 milênios, Senhor,
no relógio da eternidade. Vamos repetir. O que são esses 2000 anos no relógio da nossa eternidade? O que são as inúmeras existências que já tivemos? Inúmeras porque nós não sabemos quantas, mas foram muitas. Quando elas iniciaram, em que condições elas se operacionalizaram, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: encarnados estamos. Algo também sabemos: que teremos várias e várias outras existências à nossa frente. Neste mundo, em vários outros, conforme a nossa necessidade, conforme a vontade de Deus. Mas a nossa certeza maior neste momento tem que estar sendo concentrada não só neste novo ciclo de um novo ano, mas o valorizar cada dia da nossa existência. A melhor vida não foram aquelas que tivemos, as recordações que lá estão. As que ainda teremos, com certeza muito melhores do que a que nós estamos tendo. Mas esta é de agora. Aquela mensagem que não nos veio da hora e dia da desencarnação, ela não virá. Mas que em nossa consciência tenhamos recobrada a nossa vigilância para com aquilo que nós estamos fazendo com o mundo, com nós mesmos. Aquilo que temos gerado no mundo a partir das nossas atitudes. Mundo sombrio, muito difícil, mundo pessimista, mundo violento. Assim dirão muitos. Mas o que queremos da vida? Aqueles que descem a rua, vão em uma esquina e ler as manchetes dos jornais, notícias trágicas, dolorosas? Ou queremos continuar nos mantendo enquanto profetas do caos? Tudo perdido, tudo sofrido. Nós estamos encarnados não para isso. Estamos encarnados sim, para valorizar cada instante da nossa existência. Como eu valorizo a minha existência? Primeiro, agradecendo a Deus pelo que sou, pelo que tenho, por tudo que já adquiri ao longo das minhas existências. Agradecer a Deus pela oportunidade que se renova, do ar que se nos chega aos pulmões, do coração que pulsa, bombeia 5 a 6 litros de sangue, sem nos perguntar se nós queremos que o nosso corpo faça isso. A nossa pele que transpira, o maior órgão do corpo humano. Esse corpo que às vezes desprezamos, desvalorizamos, não é tão belo quanto julgaríamos ser. Aquele que convive conosco, que está ao nosso lado, que nem sempre é aquilo ou faz aquilo que tanto desejamos que fizesse. O próprio Emmanuel já nos diz em uma das mensagens para nós finalizarmos: nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Aproveitemos este maravilhoso presente que a vida nos dá e continuemos na paz do nosso querido amado Mestre Jesus. E que assim seja.